Olá, turminha do primeiro ano. Eu me chamo Michele e estou aqui com vocês para a nossa aulinha de matemática. Temos como unidade temática grandezas e medidas, nosso objeto de conhecimento, estimativas e medidas de capacidade, comparações e unidades de medida não convencionais. Então, o que a gente vai estudar hoje? Hoje nós vamos conhecer algumas medidas não padronizadas e fazer estimativas. Primeiro nós vamos entender um pouquinho do que é a medida não padronizada, para depois a gente fazer as estimativas e estudar alguns conceitos como cabe mais, cabe menos, mais leve, mais pesado, vazio e cheio. Vamos pensar um pouquinho. Vamos imaginar e vamos relembrar o que já estudamos aqui. O que é estimar? O que é fazer uma estimativa? Estimar é fazer uma aproximação baseada em algumas informações imprecisas. Por exemplo, eu quero encher uma jarra de suco, mas eu não tenho uma medida padronizada do litro. O que é que eu posso usar para saber quanto vai caber de suco naquela jarra? Eu posso usar o que tem perto de mim, o que tem nas minhas mãos. Eu posso usar um copo, posso usar uma tigela, posso usar alguma coisa que tem fácil dentro da minha casa para saber quanto vai caber naquela jarra de suco. E para isso eu não posso usar o litro nem o mililitro, que são medidas padronizadas. Eu vou usar as medidas não convencionais, as não padronizadas. Que medidas não padronizadas são essas? Como é que eu posso reconhecer essas medidas não padronizadas? Primeiro, as medidas não padronizadas são as medidas que não são fixas, certo? É uma medida que não é padrão para todo mundo. Por exemplo, eu tenho copo de requeijão, copo americano, xícara de chá, xícara de café, colher de sopa, colher de sobremesa, colher de chá, colher de café. E eu tenho também um balde. Mas, professora, por que é que essas medidas elas não são padronizadas? Vamos tomar, por exemplo, uma xícara. Se eu tenho uma xícara na minha casa, essa xícara pode ser diferente da xícara que você tem na sua casa. Ela pode ser menor ou ela pode ser maior do que a xícara que eu tenho. Por isso, essa medida não é padronizada. A mesma coisa acontece com, por exemplo, a colher de sopa. A minha colher de sopa pode ser maior ou menor do que a colher de sopa que você tem na sua casa. Por isso que a gente chama esse tipo de medida não padronizada. O que acontece diferente do litro? O litro é uma medida padronizada, porque um litro vai ser um litro em qualquer lugar, em qualquer casa, certo? Professora, aonde é que eu vou achar esses tipos de medida padronizada? Eu não vejo isso por aí em todo canto. Você vê sim, ó. Você vê aqui na receita. Aproveitando que é mês do São João, eu trouxe para vocês uma receita de bolo de milho cremoso. E aí a gente vai poder perceber alguns elementos e algumas medidas não padronizadas. Vamos ler apenas os ingredientes para a gente poder identificar essas medidas não padronizadas. Por exemplo, uma lata de milho verde com água e tudo. Meia lata da mesma de óleo. Uma lata da mesma de açúcar. Meia lata da mesma de fubá. 4 ovos. 2 colheres bem cheias de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de coco ralado e 1 colher e meia de chá bem cheia de fermento. Veja, aqui eles não usaram nem o litro, nem mililitro, eles usaram como medida a lata, colheres,
certo? Ó, colheres de sopa e colheres de chá. Então, não vai ser uma medida padrão. Então, quando eu quero identificar no meu dia a dia aonde eu posso encontrar essas medidas não padronizadas, eu tenho como exemplo as receitas culinárias. E aí, depois, se você quiser, você pode ler aqui o modo de preparo e fazer em casa esse delicioso bolo de milho cremoso. Agora vamos pensar um pouquinho sobre os nossos outros conceitos, tá? Vamos fazer as estimativas. Vamos pensar apenas analisando e imaginando para fazer nossas aproximações. Ó, estime qual conjunto de laranjas devemos usar para cada recipiente, para que todos fiquem cheios de suco. Então, a primeira coisa que eu vou analisar são as medidas não padronizadas. Eu tenho um copo, eu tenho uma jarra e eu tenho um balde. E do lado esquerdo, eu tenho as laranjas. Então, eu vou analisar quais grupinhos de laranjas vão em cada recipiente. Vamos analisar primeiro as laranjas da letra A. Eu tenho 2 laranjas na letra A. Será que se eu botar as laranjas, espremer as laranjas no balde, será que vai caber tudo ou será que vai faltar algumas laranjinhas para poder completar esse balde? Será que se eu botar lá no copo, será que vai caber tudinho? Espremer tudinho no copo, será que vai faltar? Será que vai sobrar? As laranjinhas do B, será que se eu botasse no balde, completo o balde todinho, esborra, não esborra? E as laranjinhas do C, da letrinha C, será que cabem na jarrinha? Vamos olhar como é que ficou a nossa estimativa e a nossa aproximação? As laranjinhas, as 2 laranjinhas da letrinha A, elas podem ficar no nosso copinho. As laranjinhas da letra B, elas ficam melhor no balde, porque eu tenho mais laranjas e o balde é maior do que a jarrinha. E as laranjinhas da letra C, elas ficam na nossa jarra. Vamos ver agora um pouco sobre o conceito de cabe mais e cabe menos. Olhando esses 2 copos aí, qual desses 2 copos você acha que cabe mais suco? Qual é o maior copo que você está vendo aí? Será o copo número 1 ou o copo número 2? Se você fosse escolher um copinho para beber mais suco ou mais refrigerante, qual copo você escolheria? Você escolheria o copo número 1 ou o copo número 2? Eu acho que o copo que cabe mais é o copinho número 1. Ai, eu errei. É o copinho número 1. Olha aí o copinho número 1 circular ali. Agora vamos pensar mais um pouquinho. Olhando novamente para os nossos 2 copinhos, é possível despejar todo o líquido do copo 1 no copo 2? Vamos conversar um pouco sobre isso? Se eu pegar todo o líquido do copo 1 e despejar no copo 2, será que vai caber? Será que vai transbordar? E o que é que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que não cabe o líquido do copo 1 no copo 2, porque o copo 1 ele é maior, ele cabe mais líquidos dentro dele. Vamos agora para o nosso conceito de cheio e vazio. Lembrando que o que está cheio é aquele que tem mais, né? É aquele que já está quase transbordando. E o vazio é aquele que não tem nada, que está lá vazio, vazio, limpinho. Então, ó, qual desses copos está cheio? Qual desses copos está vazio? Então, o copo que está cheio é o copo número 4, né? Ele está cheio de suco. Você percebeu?
copo número 4 está já transbordando. E o copo número 1, ele está vazio. Ele não tem nenhuma gotinha de suco dentro dele. Então, o copo vazio é o 1. E o copo cheio é o copo número 4. Vamos agora ver um pouquinho sobre o que é mais pesado, o que é mais leve, nas nossas medidas de capacidade. O que é pesado, normalmente, a gente não consegue carregar tão fácil. Já as coisas mais leves, a gente consegue carregar facilmente. Observando essas frutas, você consegue dizer qual pesa mais e o porquê? Aí eu tenho uma melancia, um melão e um coco. Vamos perceber que o mais pesado normalmente é aquele que é maior, certo? Então eu vou olhar aqui qual desses é o maior, para eu poder imaginar, fazer uma estimativa. Qual desses 3 seria o mais pesado? Seria o coco, o menorzinho, o melão ou a melancia? Eu acho que o mais pesado é a melancia. A melancia, ela consegue ser maior do que os outros e acaba se tornando mais pesado. Agora, vamos usar um pouco mais da nossa imaginação para fazer mais estimativas e aproximações. Nós não vamos usar cálculos, certo? Nós vamos usar apenas a nossa imaginação para resolver o nosso probleminha. Vamos comigo ler o probleminha. Imagine que, se colocarmos um balde de água neste recipiente, ele ficará com a quantidade de água que mostra o desenho. De quantos baldes precisamos, então, para encher o recipiente? Volta aqui comigo. Eu tenho o balde e esse balde deu essa quantidade de água, certo? Então, eu tenho várias formas de resolver essa. Vamos conhecer algumas estratégias usadas para fazer essa estimativa. Então, tem um menininho pensando, imaginando quantos baldes vai caber dentro daquele recipiente. Uma forma de se fazer o nosso cálculo, a nossa aproximação, volta aqui comigo que eu vou mostrar para vocês. Eu posso pegar essa pequena quantidade e ir imaginando quanto será que cabe em cada um. E aí depois a gente pode fazer os nossos cálculos e contar quantos baldes nós usamos. Aqui nós usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baldes. Nós não usamos cálculos, nós usamos apenas a nossa estimativa, fizemos apenas uma aproximação. Lembrando que eu posso pegar e fazer umas continhas, apenas usando os dedinhos, ou você pode ir também pintando até achar a sua resposta. Agora eu trouxe algumas atividades para vocês, tá certo? Leia as dicas e ligue cada criança a uma garrafa. Dicas. A garrafa de Fábio é aquela em que cabe mais água. Então eu tenho o Fábio, o menino da camisinha amarela. E dessas 3 garrafas, qual é a que cabe mais água? Será a garrafa vermelha, a garrafa azul ou a garrafa laranja? Vamos ver qual é a que cabe mais? Olha, Fábio tem a garrafa laranja. A garrafa de Laura é aquela em que cabe menos água. Se a que cabe menos água, ela é a menorzinha. Então, vamos ver qual das duas que estão sobrando é a menorzinha. Laura tem a garrafa azul. E aí, Vitor ficou com a última garrafa, né? Que é a garrafa do tamanho médio. Observe como estes copos foram organizados. Marque com o X a sequência de copos que está organizada do copo cheio para o copo vazio. Veja que tem um copo que realmente começa ele bem cheio e depois ele vai esvaziando.
E o outro tem copo cheio, copo com um pouquinho, copo com um pouco mais de líquido, outro vazio. Então, nós queremos aí um copo que começa do cheio e aí o último vai ser o vazio. Vamos ver qual é? Nós temos aqui a primeira opção, hein? Vamos ver agora qual o mais leve. Eu tenho um balão de festa, eu tenho um velocípede e tenho um avião. Qual desses três é o mais leve? Vamos ver qual é o mais leve? Nossa bexiga, nosso balão de festa é o mais leve. Agora vamos ver qual o mais pesado. Eu tenho uma borboleta, um cachorrinho e um elefante. Qual dos três é o mais pesado, hein? Qual que vocês acham aí na casa de vocês que é o mais pesado? Vamos ver? O elefante. O nosso elefantinho aqui é o mais pesado dos três. O que aprendemos hoje? Nesta aula, aprendemos a identificar e comparar quando tem mais, quando tem menos, quando está cheio e vazio, o mais leve e o mais pesado. Também relembramos um pouco do que é estimativa e nossas unidades de medidas não convencionais. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que possamos cada vez mais estarmos juntinhos, aprendendo mais um pouquinho de nossa matemática, do nosso dia a dia, como podemos usá-la no nosso meio. Ai, poxa, vou fazer de novo. Bom, galerinha, nossa aula acabou. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que possamos estar cada vez mais. E até a próxima!